Bem-vindos ao podcast da Igreja da Família em Orlando. Nós te entregamos sempre um conteúdo inspirador para o seu crescimento espiritual. Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da Igreja da Família. Hoje, um podcast muito especial, porque a gente está gravando em meio ao Awake Conference, que é a nossa conferência aqui esse ano, especialmente para toda a família. Homens, mulheres, crianças, jovens. E na inauguração, no início do nosso Awake, a gente está com a alegria de ter como ministro aqui, que levou a palavra para a gente, o Guilherme Batista. Ele está aqui hoje conversando com a gente. E eu sei que todo mundo conhece ele, mas eu quero fazer aquelas perguntas que eu tenho certeza que você aí em casa, ou que está ouvindo, gostaria de fazer. E eu quero conversar com ele hoje. Guilherme, obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente no nosso podcast. Olha, gente, a alegria é nossa de poder estar aqui para a gente compartilhar um pouco. Eu gosto de podcast porque a gente pode falar mais aberto. Aqui é como se fossem as caixinhas de perguntas do Instagram, que as pessoas perguntam e a gente pode compartilhar daquilo que Deus tem feito. Às vezes tem algumas peculiaridades que as pessoas querem saber e a gente pode compartilhar isso aqui junto com vocês hoje. É isso aí. Guilherme, deixa eu te perguntar do começo, como que começou o teu ministério? Porque hoje tu diz que tu é um evangelista, né? Sempre foi um evangelista desde criança ou isso foi algo que foi nascendo na juventude? Como é que foi? Eu acho que não tem como ser desde que você nasceu, assim, e desde criança, porque a gente não tem muito essa noção de se pregar e as pessoas aceitarem a Jesus, mas acho que o espírito de liderança que todo evangelista tem, isso eu tenho muito desde pequeno. Então eu liderava futebol, liderava o dia que ia fazer o churrasco, quem que ia fazer o churrasco, eu liderava os passeios. E aí eu comecei a liderar as coisas da casa de Deus automaticamente. Então eu acho que quem já vem dessa vertente de liderar, de estar à frente, Deus já vem conduzindo elas de uma forma bem sutil em tudo que a pessoa vai fazendo. E aí o evangelista foi nascendo aos poucos. Como eu sou corajoso, eu não tenho vergonha, então assim, eu sei pouco inglês, mas o pouco inglês que eu uso, que eu sei, eu uso. Então eu acho que existe a boa sequência de seguir fazendo aquilo ao qual Deus vai direcionando e automaticamente o evangelista Guilherme foi nascendo, levando a mensagem de Cristo, levando o evangelho de Cristo para aqueles que precisavam, desde que eu era adolescente, né? Tu é filho de pastor, né? Tu aprendeu a pregar com o teu pai, como é que foi isso? Sim, meu pai já tem muito tempo que ele é pastor, mas vamos dizer assim, tem uns 10 a 12 anos que ele é pastor. Antes ele era evangelista, esse era o cargo principal dele. E aí eu vim aprendendo com ele, vim sendo guiado por ele. Eu queria ser jogador de futebol, meu pai falou assim, não, o que Deus tem para a sua vida é diferente, meu filho. Mesmo que eu não quisesse, o meu pai foi me instruindo, me direcionando, falando sobre a importância daquilo que é ser um evangelista no reino dos céus, levar a mensagem de Cristo. E aí, aos poucos, eu fui me apaixonando por isso e, claramente, dá para você ver hoje como o Espírito Santo de Deus flui nessa vertente de evangelista. Guilherme, quando que tu se deu conta, assim? Eu acho que agora meu ministério, sabe, deslanchou, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Porque sempre tem naquele início lá onde tu pensa assim, vou trabalhar com outra coisa e vou pregar o evangelho quando sobra tempo. Quando que foi que tu disse assim, não, eu quero fazer isso para mim, assim, full time? Muitas pessoas perguntam, fazem uma pergunta no estilo para entender, como é que eu entendo que eu tenho que deixar o meu trabalho para ficar só por conta do ministério? Eu também estou com vontade, não quero estudar mais e quero... tipo assim, eu fui sempre uma pessoa que tive dificuldade para estudar. Não fui aquele aluno muito aplicado, mas eu fiz 2 faculdades. Eu fiz o procedimento normal que todos precisam fazer e automaticamente eu fui sendo guiado, conduzido para aquilo ao qual o Espírito Santo de Deus ia fazendo. Então, dentro desse chamado, desse despertar, aí foi nascendo, né? Foi nascendo esse ministério de se pregar e eu falei assim, no início todo mundo prega copiando alguém, né? E era muito ruim, porque eu me sentia muito mal. Tipo assim, era muito difícil, era muito doloroso, porque eu tinha que ficar decorando muitas coisas. E quem tu gostava de copiar? A minha geração copiou muito o Lucinho, né? Minha geração foi influenciada pelo pastor Lucinho. Quando eu tô com o Dave Leonardo, quando eu tô com os meus outros amigos, todo mundo foi impactado pela vida do pastor Lucinho. A minha geração, o pessoal da minha geração. E aí, eu tinha esse desejo, mas eu não queria ser o Lucinho. Era muito cômodo ser igual ao Lucinho, porque o Lucinho era muito bom, né? Então, assim,
Mas eu falei assim, não, eu não quero ser o Lucinho, eu quero ser o Guilherme. E ser o Guilherme foi quando eu comecei a falar sobre o que Deus estava fazendo na vida do Guilherme. Porque às vezes eu ficava contando as histórias dos outros e era muito complicado. Mas aí a hora que eu comecei a compartilhar o que Jesus estava fazendo na minha vida, se tornou fácil falar disso. Então, eu até deixo um recado para você que está nos assistindo aqui. Sempre será fácil quando você estiver compartilhando aquilo que Deus faz na sua vida. Ah, mas Deus não está fazendo nada na minha vida. Então, é porque você não deu liberdade para isso acontecer. Porque o maior desejo de Cristo na Terra é usar a nossa vida como fonte de transformação para alguém. E aí, nisso tudo, surgiu o retiro, né? O que é o retiro? Como que surgiu essa ideia e como é que veio isso na tua cabeça? Se eu for resumir de uma forma bem clara o que é o retiro, foi durante o tempo de pandemia. O Guilherme, antes da pandemia, tinha 2 ministérios muito fortes. Os meus ministérios já eram conhecidos, já eram famosos, as pessoas já amavam, que era o Guilherme com Minha Missão, que é o trabalho de missões que eu faço, levando jovens para o sertão, levando jovens para regiões carentes, e o trabalho meu de escolas, que era o CEL, Conexão Estudantil Universitária, levar estudantes para mais próximo de Cristo. Só que entrou a pandemia, parou tudo. Não podia entrar dentro de escola e não podia fazer missão. Não podia ir para o sertão, não podia entrar dentro da casa das pessoas, não podia aglomerar o povo fazendo cruzada. Não podia entrar dentro das escolas, porque as escolas estavam fechadas, estava tudo online. Então, o que acontece? Aí eu falei, Senhor, o meu sim ainda permanece o mesmo. Faz o que o Senhor quiser de mim. E aí o Espírito Santo de Deus foi me guiando e conduzindo. Eu criei no início de 2020 o Exército de Oração, que eram lives de oração de madrugada. Levantamos um exército de oração durante a pandemia de uma forma extraordinária e eu comecei a ver despontar muitos adolescentes na plataforma vizinha, né, que é o TikTok. E aí eles começaram a despontar muito lá e eu falei assim, olha, eles têm muitos seguidores no TikTok e tem poucos no Instagram. Vou fazer com que o povo do Instagram, os adolescentes do Instagram que me acompanham, conheçam esses meninos. Comecei a fazer live com eles. E aí surgiu, então, o desejo de se fazer um retiro, um acampamento só com influenciadores. Só Influenciadores cristãos. De rede social, isso. Gente que decidiu usar a rede social, o conteúdo cristão, para abençoar a vida de alguém. E aí nós fizemos, não um acampamento, nós fizemos um reality. Que interessante. Transmitido, o povo estava todo mundo em casa sem poder fazer nada, nós transmitimos um reality no meio da pandemia. A nossa última live tinha mais de 10 mil pessoas assistindo ao vivo. Uau! De algo que começou do zero. E aí, a nossa página do Instagram, do Retiro, tinha 2, 5, 10 mil seguidores ali no Retiro. Nós terminamos o Retiro com mais de 150 mil pessoas seguindo no Instagram da página do Retiro. E aí eu vi que era um viral que Deus estava fazendo. E eu comecei, então, a cuidar de influenciadores, e o Retiro nasceu com isso. Cuidar de influenciadores para que eles não percam o coração no meio da grande influência que eles estão tendo. É porque é muito comum, né? Eu morava em Los Angeles e trabalhei muito tempo lá com o Justin Bieber, com as Kardashians, no ministério que a gente fazia lá. E eu vi, assim, convivendo com eles, que eles tinham tudo, se converteram. O Kanye West, por exemplo, eu trabalhei muito com o Kanye, ele se converteu mesmo. Só que no meio de tudo aquilo, é o dinheiro, é a fama, é o louvor, é o aplauso. É muito difícil permanecer na fé no meio de tudo isso, Fica preso, né? É, porque daí tu vive muito de máscaras, né? Sim. Então, tu entende que esse é um chamado que Deus te deu de discipular e mentorear os influenciadores. Discipular e cuidar dessa geração para que eles não se percam. E aí, tem muitas pessoas que criticam, falam muito de muitos influenciadores que fazem parte do Retiro, que já fizeram parte do Retiro. Alguns se desviaram, alguns... Mas eu acho que é bom a gente olhar o montante, né? De quantos estão... Nesse Awake vai subir aqui no altar 2 influenciadores do meu time, que estão pregando o Evangelho. Estão levando a mensagem de Cristo. Estão em outra nação pregando. Então... Tem muitos que se perdem? Tem. Mas tem muitos que Deus faz algo preciosíssimo através da vida deles. Eu falo que, se você for pai, é difícil você saber o resultado do que você vai gerar nos seus filhos. Às vezes você tem um filho ali que se desvia, se distancia, o outro fica firme, e isso dentro da sua própria casa. E isso mesmo você sendo cristão, instruindo da melhor forma. Então, o meu papel não é amarrar eles na presença de Deus. É ensinar eles o caminho, a forma certa e o jeito certo de eles conduzirem. Uns vão ouvir, outros não vão ouvir
e eu sei que eu fiz a minha parte. E tu fez várias edições, né? Não foi só uma edição. Umas 10 já. E aí, também fora do Brasil. Como é que foi Sim, isso? nós Essa ideia fizemos... de trazer? E aí é outra vertente. Aí é o retiro, que quando depois de nós já termos feito 6 edições, Deus falou assim, agora seleciona os melhores que você tem, os melhores em palavra, em louvor, em teatro, em dança, pega um mix para você influenciar. Você precisa levar esses meninos para influenciar outros. Então, começar a fazer discípulos, impactar outras pessoas. E aí eu comecei, então, eu criei uma tour do retiro para nós começarmos a rodar o Brasil. E em 1 ano, em 1 mês, nós rodamos todas as capitais do Brasil e grandes cidades que envolvem todo esse trabalho. E a maioria do público são jovens, e né? adolescentes. Jovens mais e adolescentes. adolescentes. Cara, eu acho que eu admiro demais quem trabalha com adolescente, porque é uma outra cabeça, é um outro mundo, né? É como se fosse o seu celular. Ele precisa atualizar, você precisa atualizar muito rápido. Exatamente. A minha mensagem de hoje, ela não serve daqui a 1 ano para um adolescente. Ela precisa ser atualizada. Eu posso usar, quem sabe, a mesma base da mensagem, mas ela precisa ser reformada, atualizada constantemente, porque o adolescente ele precisa de uma mensagem atualizada para ele, uma mensagem clara para ele. Então esse é o papel do Guilherme, tornar claro a mensagem na mente deles. E por que dá tanto certo? Porque não tem muita gente para fazer isso. Exatamente. Eu tava falando agora, eu estava pensando. Na época que eu me converti com 14 anos. Eu me converti na minha adolescência. E nós éramos, Guilherme, nossa, eu morava no Brasil ainda, mas eu era, assim, louca, apaixonada por Jesus. A gente passava a vida dentro da igreja. A minha vida era dentro da igreja. Hoje eu já vejo o quanto é difícil trazer o adolescente para a igreja. Tá, vou te fazer uma pergunta. Me cite 5 pregadores que são só pregadores de adolescente. Eu conheço a Jay, o Caleb e tu, que são os 3 que estão aqui no Awake. Talvez a Fabiola Mello, não sei. Não, ela vai mais na vertente de jovens. Então, assim, eu sempre falo, não tem. Deus está levantando essa geração. No meu time, eu tenho uns 6 pregadores e uns 10 ministros de louvor para adolescentes que nós estamos despertando. Então, a Jay e o Caleb que estão aqui, foi indicação minha. Quando o pastor Lécio ligou e falou assim, quem você indicaria? Eu indiquei eles. E aí, eles vão ministrar, depois você vai me contar o que foi, a forma que Deus usou eles aqui nesse lugar. Então, existem pessoas boas que Deus está levantando para essa geração e que tem a linguagem dos adolescentes. Isso é o mais importante. Adolescente, você não precisa pregar para adolescente, você tem que comunicar com o adolescente. Então, assim, às vezes é difícil. Eu lembro que a minha mãe me obrigava na igreja, né? No início ali, quando a minha família se converteu e eu não me converti, ela dizia, tu tem que enquanto... Eu sou gaúcha, né? E daí, lá minha mãe dizia assim, ó, no sul a gente fala muito isso. Enquanto comer do meu feijão, vai ter que aguentar o meu cinturão, né? Porque eu estava dentro da casa dela, eu tinha que fazer. E aí, numa dessas obrigações de ter que ir na igreja obrigada pela minha mãe, eu lembro que o Espírito Santo lá me tocou, eu estava muito brava, que eu não queria estar ali. E o Espírito Santo ali me tocou e eu me converti naquele culto obrigado pela minha mãe. E eu sei que hoje muitos dizem, não obriga o seu filho a ir na igreja, né? Não obriga o seu filho a ir na igreja. Mas o que tu diz sobre isso para os pais que estão ali com filhos adolescentes? Meu filho não quer ir na igreja, meu filho quer ficar em casa. Tragam ele na igreja, deixa ele em casa. Existe uma idade que se chama maioridade. Faça o que você puder fazer até os 18 anos, até eles se tornarem de maiores. Se der errado... você vai saber que você fez o que você podia ter feito. Então, assim, não existe essa de, tipo, não obriga o seu filho. Eu tenho que obrigar, sim. Você tem que obrigar o seu filho a comer se ele não quiser comer. Você tem que obrigar o seu filho a comer. Se o seu filho quiser comer só besteira, você vai deixar seu filho só comer besteira, porque você não pode obrigar o seu filho a comer um vegetal, um legume, alguma coisa que é importante. Você precisa obrigar ele a comer a comida certa. Porque se depender da gente nunca vai querer fazer o que é bom. Você precisa obrigar o seu filho a ir para a escola, mesmo que ele não queira ir para a escola. Por que eu não posso obrigar ele à igreja se eu tenho que obrigar ele à escola? Porque é uma obrigação. Escola é uma obrigação. Servir a Deus nessa idade, você faz como obrigação para se tornar algo prazeroso. Quando você vai malhar, vai para a academia, se você não fizer na força da obrigação... eu estou fazendo porque eu sou obrigado, porque senão eu vou ficar com a minha saúde ruim. Então, acontece. Existe um período onde tudo se precisa fazer na força da marra. Amarrado, assim, no custo. Se eu não fizer
porque a gente não sabe de verdade o que é bom pra gente. Exatamente. O meu filho, se ele quiser só chocolate, eu vou dar só chocolate para ele. Por mais que seja uma coisa gostosa, não vou fazer só isso por ele. Eu seria um péssimo pai se eu só desse aquilo que é bom para ele, gostoso para ele. Não, eu vou dar aquilo que é necessário ser colocado para ele. Então, acontece. Até o seu filho, isso é um conselho que eu vou dar para você, até o seu filho ter a maioridade, são os 18 anos, não precisa ser até ele casar, mas até ele completar os 18 anos de idade, faça o que for necessário. Traga, insista, o amarrar que eu estou dizendo não é na forma literal, é tipo assim, traga ele emburrado para a igreja. Uma hora ele vai ser encontrado. Que foi o que aconteceu comigo. Eu vim inúmeras vezes. Olha aqui, sou ministro do Evangelho, agradeço ao meu pai por ter feito isso, agradeço ao meu pai pelos puxão de orelha, agradeço ao meu pai pelas correções, mas ele fez isso sem que eu quisesse. Eu não queria ir para a igreja algumas vezes e ele me levou. E foi o que bastou para que hoje eu estivesse aqui no altar do Senhor. É isso aí. Eu posso dizer, pode dar errado, mas você vai saber que você fez a sua melhor, o melhor que você podia fazer. Deu certo contigo, deu certo comigo, porque eu tô crente aqui hoje, porque minha mãe me levava arrastada, chorando, não queria. E ali a gente nunca sabe o que o Espírito Santo pode fazer num culto, num momento, né? É uma palavra, é uma mensagem, é uma palavra, é um start que vai girar a chave na cabeça de muita gente aí. E Guilherme, o que tu diria para os pastores? Porque eu vejo que isso é uma dificuldade da igreja como um todo, assim, a questão do ministério com adolescentes. Toda igreja que eu vou, eu percebo que os adolescentes é sempre o pastor, é o que dá dor de cabeça no pastor, né? Tá, eu vou... o conselho para os pastores. Eu sou especialista em adolescente. Eu não sou clínico geral, eu não sou um médico clínico geral. Eu sou, se eu fosse um médico, a minha especialidade seria essa. Então, assim, eu tenho... especialidade em conhecer o coração deles, em estar perto deles, ouvir eles, saber. E hoje, meu pai pastoreando, eu consigo ter a noção clara do que se pode fazer. Da mesma forma com que anos atrás não se tinha salinha de criança, as crianças ficavam no culto. A mãe segurava no beliscão aqui e falava, você vai ficar aqui até o final. E o que acontece? A igreja despertou e acordou de que era necessário se ter uma sala de criança. No Brasil, os pais não procuram os melhores restaurantes, procuram os restaurantes que têm brinquedoteca. Eu sou assim. Se eu tenho filho com criança, eu prefiro ir num lugar que eu diminuo o nível do restaurante, mas que tenha uma brinquedoteca, do que eu ir num lugar que seja top e não tenha um lugar das crianças poderem brincar e ficar à vontade. Por quê? Porque o pai está indo para jantar, que é um momento ali de tranquilidade para ele poder jantar, e os meninos também não são obrigados a ficar na mesa ali sendo torturados. Criança gosta de brincar, então eu preparo a brincadeira para eles e o lugar onde eu possa também jantar. Então, o pai que vem hoje para a igreja, muitos dos pais procuram uma igreja onde os filhos, crianças, estarão sendo bem cuidados. E que tem uma sala de criança, um departamento infantil bem legal. E a partir desse século agora, desse tempo que nós estamos vivendo agora, os pais começaram a procurar igrejas que têm trabalhos que desenvolvem especialidade com adolescentes. Eu vou dar um conselho aos pastores e aos líderes que me acompanham. A idade da transição do ser humano para dentro da igreja, para o culto principal, não é de criança quando ele vira adolescente para a igreja da igreja, é de quando ele é adolescente para jovem. O adolescente, ele precisa ainda de uma mensagem voltada para ele. É claro, é só você assistir os seus adolescentes. Se não tem um culto de adolescentes simultâneo ao culto principal, assiste os seus adolescentes no culto, você vai ver. Eles estão assim, parece que estão um zumbi, né? Eles estão dormindo, brincando, correndo, jogando celular ou fazendo qualquer coisa. E qual é o proveito que se tem? Porque a mãe que tem o adolescente, ela já tortura o filho arrastando ele para a igreja. Você torturar ele ainda no culto, são duas torturas que não tem essa necessidade. Então, torturar, que eu estou dizendo assim, no sentido literal, você trazer o seu filho para a igreja, você trazer ele já é muito difícil. Agora, fazer com que ele fica ouvindo uma mensagem que não é voltada para ele é mais difícil ainda. Então, pastores e líderes... Guilherme, imagina isso numa igreja brasileira, como nós temos aqui, onde é pregado em português, e esses adolescentes não querem falar português, eles querem falar inglês. Eu acho que a igreja aqui, a brasileira nos Estados Unidos, tem uma dificuldade ainda maior que a língua. E aí o que eu aconselharia é,
faça um culto de domingo simultâneo com eles. Palavra voltada para eles, louvor voltado para eles, porque a igreja não perde em nada nisso. O adolescente vai ter alegria em trazer os seus amigos. Por quê? Porque o pregador que fala para eles, fala a linguagem deles. Fala, porque você está pregando aqui numa igreja para igreja, você está dizendo assim, olha, Deus vai conceder a bênção, Deus vai abrir a porta de emprego para você, Deus vai fazer um monte de coisa. O adolescente está falando, eu não estou trabalhando, não quero que abra porta para mim de nada, aquele monte de coisa. O adolescente quer que fale assim, olha, Jesus vai te usar. Por isso que a hora que eu estava pregando, eu desci, fui lá nos adolescentes, e o que eu falei para eles é a realidade deles, a escola de vocês vai ser impactada. Aí, para o adulto, eu falo assim, a sua casa, a sua família, o seu trabalho vai ser impactado. Por quê? Porque para a família eu estou usando uma mensagem para ela, para o adolescente eu estou usando para outra. Então, o adolescente hoje ele precisa de uma mensagem exclusiva para ele. E não é uma mensagem exclusiva de coisa aleatória, não, é uma mensagem do reino que seja pregado para ele de uma forma especial. Guilherme, e aí tu começou a ir nas escolas, né? Porque eu vi que tu saiu, para quem você pode assistir depois lá no canal do YouTube da igreja, o Guilherme saiu no meio do palco, assim, do púlpito aqui, e aí foi lá falar com os adolescentes. Falou muito de escola, de Deus vai te usar na tua escola e tal. E a gente vê muitos vídeos seus na internet indo nas escolas. Sim. Começou assim, você batendo lá na escola, ei, diretora, posso pregar? Eu queria ir na minha escola, eu fui lá e pedi a diretora, ela não deixou, e aí eu voltei frustrado. Estudava ainda, era adolescente? Não, eu já tinha terminado, eu queria voltar na minha escola para contar que Deus fez alguma coisa que presta, né, na minha vida, porque a escola era uma escola cristã. E aí o que acontece? Eu fui falar com a diretora, ela não deixou, eu voltei para a casa da minha avó mora numa cidade vizinha nossa, e aí eu voltei frustrado, gente, eu queria tanto poder levar... A amiga da minha avó era vereadora na cidade, ela virou e falou assim, você quer falar em escola? Tem as escolas aqui da cidade, você não quer ir lá e falar, não? Aí eu falei, uai, marca. E eu fui falar, e aí eu falei, primeira vez que eu falei, mais de 200 alunos entregaram a vida para Jesus, à tarde eu voltei, mais 100 e tantos entregaram para Jesus, à noite mais 50 entregaram a vida para Jesus. Eu falei assim, tem algo acontecendo aqui. E aí foi uma bola de neve. E aí foi uma bola de neve, eu já estou completando agora, vai completar 1000 escolas que eu já falei, e já são mais de 130 mil alunos convertidos dentro de escola. Uau! Eu vi no teu Instagram, que tu tem na bio do teu Instagram, mais de 300 vidas. 300 mil. 300 mil, isso. Isso aí tu inclui essa galera das escolas, é aí que tu faz a tua contabilidade. Sim, eu tenho 130 mil escolas, uns 45 mil a 50 mil em missões, conferências cruzadas. Hoje, eu chamei aqui na frente, não sei se você anotou, eu contei quantas pessoas estavam aqui. Então, o tempo inteiro eu vou contando e vou anotando, e eu sei quantas pessoas. Às vezes as pessoas falam assim, ele fica contando, filho, eu conto. Conto todas as vezes. Então, assim, mas... Qual o sentido de contar? Eu falei assim, não sei por que Jesus contou e disse que Pedro ganhou 3 mil vidas na primeira pregação dele. Não sei por que o tempo inteiro a Bíblia usa números. Conta que Jesus tinha 5 pães e 2 peixes. Conta que Jesus transformou, na pesca maravilhosa, foram 153 grandes peixes. Então, o tempo inteiro, Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu para 500 pessoas. No dia de Pentecostes, 120 estavam lá. Então, tem números contados. Se tem número relatado, tem alguém que parou para contar. Exatamente. Então, eu conto. Se você não quer contar, você não conta. Eu conto e, tipo, é isso aí. Que benção. E aí, como é que as pessoas se convertem lá na escola e daí tu encaminha elas para algumas igrejas, tu tem parceria com a igreja? Como é que o processo de discipulado depois disso? Sim. Muitas pessoas me fazem essa pergunta e eu já fiz de todos os jeitos. Eu já mandei para a igreja, já não mandei para a igreja, já mandei para a escola. Então, acontece. Hoje, o que eu faço? Eu instituo, a hora que eu termino de pregar, um time de pessoas. Quem são os cristãos que tem aqui na escola? A hora que termina, eu chamo todos eles. Eu falo assim, agora a responsabilidade é de vocês. O que eu podia ter feito, eu fiz até aqui, porque agora eles estão na responsabilidade de vocês. Por quê? E falo para eles, olha, direcionem eles. Às vezes é mais tradicional, vai gostar mais da assembleia. Algum é mais doidinho, vai gostar de uma mais doidinha. Gosta de uma mais animada. E cada um que procure alguém que vai ser direcionado. E a gente vai sempre muito por amizade, né? Então eu direciono eles ali da melhor forma e eu sei que o meu papel é apresentar Cristo de uma forma diferente para esses estudantes. Então só deles verem e falar assim, esse Jesus aí é maravilhoso, eu já estou feliz por isso. Uau, adorei. Uma vez a Ana Paula Valadão, eu vi essas caixinhas de perguntas dela, alguém perguntou assim, como que eu faço para saber qual é a igreja perfeita que eu devo ir, né? E aí ela fala, a igreja que contempla os seus filhos. Quando seu filho é criança, encontre uma igreja que contemple. Se a igreja
se seu filho vai crescendo e com ela a igreja tem ministérios que contemplem o seu filho, permaneça naquela igreja. Mas sempre busque os teus filhos. Eu percebo muito isso, que a adolescência é... Crucial. Eu lembro quando eu era adolescente, tinha aquela música que falava adolescente é um bicho diferente, porque não é fácil. Mas, Guilherme, muito obrigada. Adorei te conhecer um pouco mais. Alegria minha. Foi um prazer. Eu sei que a gente podia ficar conversando muito tempo, mas se você não sabe, mas o Guilherme ele viajou até Orlando. Ele pregou 1 hora, sei lá, 40 minutos, 50 minutos, quase 1 hora aqui. Já são 10h30 da noite aqui, enquanto a gente grava esse podcast. Ele está com muita fome, então eu vou liberar ele para ir embora. Mas quando voltar para Orlando, por favor, volte aqui para o podcast. E vamos compartilhar mais coisas. Nós vamos fazer esse podcast como se fosse episódio da Netflix. Isso. Esse é só o primeiro episódio. Isso. Cada vez que tu vier aqui, manda uma mensagem. Mari, tô chegando aí pra gente falar uma segunda parte desse podcast. E tem mais coisa. Depois eu volto com a minha esposa, volto com os meus filhos. Nós vamos compartilhar muito. Ela tá lançando um curso agora. Fechou. Vamos trazer ela aqui no podcast. Ela vai também. lançar um livro. Eu acho que quando esse podcast sair, ela vai estar quase lançando um livro O Fruto, que fala sobre o fruto do Espírito e é maravilhoso. Então pronto, já deixa marcado. Já vem pra para ela vir compartilhar. pra cá. Isso aí. Valeu, gente. Deus abençoe você. Se você gostou, se você é mãe de adolescente, se você tem um adolescente que você conhece, se é o seu pastor aí na sua igreja está batalhando com o ministério de adolescente, enfim, mande esse podcast para eles, que vai abençoar a vida deles também. E nós nos vemos na semana que vem. Até lá!